Pessoal, hoje no Nascido ESC nós vamos conversar um pouco sobre Balaão. Quem foi Balaão e o Senhor aceitava as práticas pagãs de Balaão? Então vamos lá, isso é que nós vamos ver no nosso Nascido ESC. Bom, vamos ler o versículo 7 de Números 22. Então, Números 22, 7. Os mensageiros de Balaque, líderes de Moabe e Midian, partiram levando o valor necessário para pagar Balaão, a fim de que ele amaldiçoasse Israel. Chegaram onde Balaão estava e lhe transmitiram a mensagem de Balaque. Pessoal, falam muito, a mula falou com Balaão, Balaão era para ele amaldiçoar Israel, ele abençoou, dando uma ideia de que Balaão fosse um sacerdote do Deus Altíssimo. Não, Balaão era um sacerdote pagão, ele seguia as divindades pagãs, ele era um feiticeiro, ele seguia as questões de feitiçaria. Então ele era um sacerdote lá da época que servia Balaque, que era contra Israel. Israel estava indo ao encontro dele. O que eu vou fazer? Eu preciso amaldiçoar. Qual é a força de Israel? O Deus de Israel. Então o que eu preciso? Eu preciso de um cara que seja assim com os deuses, vá lá e faça uma mandinga para Israel se lascar. É isso que Balaque pensou. E ele utilizou quem? Balaão. Por quê? Porque Balaão era um sacerdote pagão. Ele era um feiticeiro. E se você olhar como eram as divindades daquela época, pessoal, eles faziam sacrifícios humanos, eles se autoflagelavam. Então ele não era um sacerdote do Deus Altíssimo. Conhecia o Deus de Israel, por quê? Porque o Deus de Israel, todos sabiam que Israel era um povo que saiu, que era um povo escravo, sem preparo militar nenhum, sem a tecnologia, porque eles saíram do Egito, eram escravos, então eles não tinham acesso à tecnologia da época, mas ganhavam todas as batalhas na qual entravam. Venciam todas as batalhas em que se envolviam. Olha só, Balaão entendia isso, mas Balaão servia a outros deuses. E o Senhor sancionou as práticas pagãs de Balaão? Não, pegou Balaão, pôs até uma mula para falar com ele. Números 24, 1. Quando Balaão percebeu que o Senhor se agradava de abençoar Israel, não recorreu à adivinhação como antes. Em vez disso, voltou-se em direção ao deserto. Balaão, ele era um sacerdote pagão. Ele servia falsos deuses. Não é porque ele não amaldiçoou Israel que Deus se agradou da conduta dele. A gente vê isso em diversos locais. Deus tem um plano na utilização daquela pessoa, daquele recurso, daquele animal. Olha só, Deus usou a mula, mas nem por isso a mula era um ser com superpoderes. Outra questão, outro exemplo que eu já dei aqui no Nascido ESC foi o exemplo de Jefté. Jefté, ele tinha uma vida errada, ele foi lá e prometeu sacrificar a primeira pessoa que saísse na porta da casa dele, se ele ganhasse a batalha. Sacrifício humano era proibido. Aí o que aconteceu? Ele foi lá, venceu a batalha, e a primeira pessoa que saiu à porta foi a filha dele. Ele foi lá e sacrificou a filha dele. Mas aí, Deus aceitou o sacrifício da filha de Jefté? Não, Deus tinha um plano de que Jefté vencesse a batalha. O fato dele ter oferecido o sacrifício ou não tinha nada a ver. Deus não aceitou aquele sacrifício, mas ele tinha um plano da vitória de Jefté. Então, Deus tem um plano em todas as coisas. Deus tem um plano em todas as situações. E ele não vai mudar a vontade dele porque você fez uma besteira. Porque você se adiantou e fez algo que não devia. Deus não aceitava as práticas de Balaão. Balaão, quem era? Balaão era um sacerdote pagão, que servia a deuses pagãos. Não servia o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E Deus não aceitou as práticas de adivinhação, as práticas de sacrifício a deuses pagãos. Deus não aceitou nada disso. Como um tal de um pastor aí, que foi um grande homem de Deus, hoje é só um cara de barba e rabicho e rabinho, lá de Brasília, ele fez um vídeo falando que tanto faz a pessoa se ajoelhar, chamar Deus de Maria, Buda ou Alá, que Deus vai aceitar da mesma maneira. Não, não é assim. Deus vai aceitar o culto especificado por ele. E a Bíblia fala que o nosso Deus é um Deus zeloso e não divide a glória dele com ninguém. E esse foi o nosso Nascido ESC dessa semana.
Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá joinha, porque o joinha é muito importante para o Nascido ser visto como um canal importante para o Google e para o YouTube. E o mais importante, se você já é inscrito, se você ativou o sininho, você tem que dar joinha nos nossos vídeos, porque só assim o YouTube vai ver que você gosta dos nossos vídeos, aí ele vai te notificar para o próximo vídeo. Aí se você não der joinha, ele não notifica mais. Aí ficam os youtubers, né, de mimimi falando que o YouTube não notifica ninguém. Não é bem assim. Compartilha esse vídeo, que ele pode ser muito importante para alguém pode estar precisando dessa palavra. E o não menos importante, deixa seu comentário aí embaixo, fala pra gente o que você achou desse vídeo, que eu gosto muito de ler as mensagens de vocês. Posso demorar para responder, mas eu leio todas as mensagens e eu respondo sim, tá bom? Então, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Amo demais a vida de vocês. Até semana que vem.